Olá, queridos e queridas alunos e alunas do curso Trino. Sou o professor Rafael Vizelli e hoje nós iniciamos a nossa segunda aula de Direito dos Contratos. Na primeira aula nós iniciamos o tema dos princípios contratuais, trabalhamos a autonomia privada e suas intercorrências na doutrina, na legislação e na jurisprudência. E hoje nós seguimos por um caminho parecido, mas agora tratando do princípio da boa-fé objetiva. E nós temos aqui um rico conteúdo para tratar nesta aula sobre boa-fé objetiva. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela com vocês. Pois bem, pessoal, o princípio da boa-fé objetiva, ele talvez seja o princípio com maior riqueza de detalhes, o princípio com maior desenvolvimento teórico dentre os demais. Nós temos, por exemplo, o professor Menezes Cordeiro, de Portugal. Ele tem uma obra somente sobre boa-fé objetiva no direito civil, que é uma obra clássica, uma obra riquíssima. E dentro dessa obra, por exemplo, ele trata de outros princípios contratuais, como função social ou mesmo justiça contratual, como se fossem decorrências do princípio da boa-fé objetiva. Mas aqui nós vamos tratar os princípios de maneira autônoma, mas fica a observação de que há autores, e aí o quilate de Menezes Cordeiro, de que tratam a boa-fé objetiva como um princípio-chave a partir do qual outros princípios contratuais derivariam. Bom, uma observação que eu gostaria de ter feito na primeira aula, e vou fazer agora com vocês, diz respeito ao ritmo da aula. Como a aula aqui vai ficar gravada para vocês e vocês têm a possibilidade de pausar ou mesmo voltar o vídeo alguns segundos, alguns minutos, então a aula ela adota um ritmo um pouco mais acelerado para que a gente possa maximizar a quantidade de conteúdos aqui nessa nossa 1 hora de aula, tá bom? Então vamos lá. O princípio da boa-fé objetiva, ele requer que nós compreendamos a dicotomia inicial entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Nós vamos tratar o princípio da boa-fé objetiva, mas antes, o que seria a boa-fé subjetiva? Alunos e alunas, boa-fé subjetiva é o estado anímico do agente, é o elemento anímico do sujeito, é o estado psicológico, é a verdadeira intenção do sujeito. O que a pessoa realmente queria? Ela estava de boa fé ou ela estava de má fé? Vejam que o oposto de boa fé subjetiva é a má fé, é a má intenção. Professor, a boa fé subjetiva, ela tem relevância no Código Civil? Sim, tem muita relevância. A boa-fé subjetiva, como elemento anímico do agente, ela é de suma importância, por exemplo, para se verificar os requisitos da uso capião ordinário. Vocês podem ver lá no artigo 1242 do Código que um dos requisitos para a uso capião ordinária é que o uso capiente esteja de boa-fé. E essa é uma boa-fé subjetiva, requer um estado psicológico positivo do agente. Então, a boa-fé subjetiva é a vontade interior e o seu oposto é a má-fé. Agora, já a boa-fé objetiva, ela se traduz nesse dever de lealdade, um dever de eticidade. A boa-fé objetiva, pessoal, ela não visa a discutir qual a verdadeira intenção do agente. A boa-fé objetiva, ela estipula uma regra de conduta, ela estipula um padrão excelente de comportamento
E aí, ou o sujeito adota e pratica esse padrão de comportamento, ou ele não adota e não pratica esse padrão de comportamento, conforme a boa-fé. Então, veja que a verificação do cumprimento ou não da boa-fé objetiva, ela é uma verificação também objetiva. É uma verificação exterior. Ou a pessoa se comportou, praticou atos conforme a boa-fé objetiva, ou ela não praticou esses atos. Independe da sua real intenção. Então, vejam que, em tese, é possível que uma pessoa de má fé, portanto, ausente a boa-fé subjetiva, que essa pessoa de má fé adote comportamento conforme a boa-fé objetiva, porque a conduta dela, os atos exteriorizados, podem ser diferentes do ato interiorizado, do pensamento. Então, a boa-fé objetiva, ela estipula essa regra de conduta, um padrão excelente de comportamento. E esse padrão excelente de comportamento, então, deriva da própria lei. A fonte da boa-fé objetiva é uma fonte legal, ela tem origem na lei. E por esse dever, ou esses deveres, terem origem na própria legislação, a doutrina e a jurisprudência entendeu, então, que a violação desses deveres legais importa em responsabilidade civil objetiva. Esse aqui é o ponto de destaque. A violação aos deveres legais decorrentes da boa-fé objetiva importam em responsabilidade civil objetiva. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. E são exemplos, por exemplo, de informação, de transparência, de lealdade. A violação a esses deveres gera responsabilidade civil objetiva, porque são deveres decorrentes da lei. Pois bem, a boa-fé objetiva, ela exerce 3 grandes funções, né? Apresenta uma tríplice função no ordenamento jurídico privado. São as funções interpretativa, integrativa e limitativa. Funções interpretativa, integrativa e limitativa. Cada uma dessas funções tem um artigo de lei correspondente, e a cada uma dessas funções nós temos uma série de discussões doutrinárias e jurisprudenciais que eu vou trazer para vocês. A primeira interpretação, então, da boa-fé objetiva, ela se encontra ainda na parte geral do Código Civil, lá no artigo 113 do Código. Eu peço absoluta atenção de vocês aqui ao artigo 113 do Código Civil, porque, apesar de sempre ter sido um artigo de extrema importância para a parte geral do Código do Direito dos Contratos, ele sofreu uma grande alteração em 2019 pela Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874, a Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica. Ela incluiu uma série de incisos no artigo 113 e um segundo parágrafo. Nós vamos fazer a leitura agora. Mas então vejam que a boa-fé objetiva, ela é um padrão, ela é um norte interpretativo. Os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. E o legislador, na reforma de 2019, ele nos trouxe outros critérios para serem levados em conta ao lado da boa-fé objetiva. Então, a função interpretativa da boa-fé objetiva, seu fundamento legal está no artigo 113 do Código Civil, que agora conta com outras vertentes interpretativas. Destaco já o inciso 5º do primeiro parágrafo. Por quê? Porque ele traz o termo racionalidade econômica das partes. Vejam que a reforma pela Lei da Liberdade Econômica, ela vem com um objetivo, um simbolismo muito forte de valorizar liberdade econômica, racionalidade econômica, equilíbrio das prestações, entre outros. Então, vejam que o termo racionalidade econômica das partes tem grande chance de ser cobrado na sua prova, na primeira fase. E também destaco o parágrafo 2º, que nós vamos fazer a leitura agora. Então, vejam a redação do artigo 113 do Código Civil.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, os usos e os usos do lugar da sua celebração. Então, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Pessoal, esse caput do parágrafo do artigo 113, ele foi mantido. Não houve alteração no caput do 113. A alteração, a novidade vem pela inclusão do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Parágrafo 1º do artigo 113. Vejam antes que o caput já previa duas vertentes de interpretação, dois nortes interpretativos, a boa-fé e os usos do lugar. Agora vejam, a boa-fé objetiva ela é esse padrão de comportamento. Um padrão de comportamento honesto, leal, transparente, ele, obviamente, ele é dado em um determinado contexto social. Então, a boa-fé, o padrão de conduta, de acordo com a boa-fé objetiva, ele não é um padrão estático, ele não é um padrão genérico ou geral, válido para todos, em todos os lugares, a todos os momentos. Não, esse padrão de comportamento, ele pode variar no tempo e no espaço. Então, a busca pelo sentido da boa-fé objetiva numa determinada comunidade deve levar em consideração os usos do lugar dessa comunidade. Pois bem, parágrafo 1º do artigo 113. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que... Então, vejam, aqui é um norte interpretativo para o operador do direito, para as partes e para o julgador. Sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Primeiro norte interpretativo, então, é verificar se o comportamento posterior das partes à celebração do negócio está conforme ou não o conteúdo do negócio jurídico, do contrato. Vejam que aqui já existe boa-fé. Por quê? Porque o comportamento da parte deve ser um comportamento de acordo com o contrato. Caso contrário, a gente teria um comportamento contraditório. Segundo norte, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Vejam, faz uma remissão ao caput, quando prevê já usos do lugar da sua celebração. E aqui a lei da liberdade econômica fez questão de utilizar o termo práticas do mercado para dizer que o negócio jurídico deve ser interpretado à luz do mercado, à luz das trocas comerciais profissionais. Uma crítica que a doutrina já faz nesse ponto diz respeito à desconsideração de que os negócios jurídicos podem ter por objeto bens e interesses existenciais, não apenas patrimoniais. Mas avançando, inciso 3, o sentido que corresponder à boa-fé. Aqui tem uma crítica que a doutrina já faz, que é o seguinte: o caput já prevê que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. O inciso 3º, então, estaria apenas repetindo o caput. Haveria aqui uma intenção de colocar a boa-fé no mesmo patamar de importância que as demais vertentes de interpretação. Acontece que a boa-fé está no caput. A boa-fé é o princípio geral do direito civil e do direito privado. Então, na verdade, aqui, o fato de estar no inciso 3º não significa que ela é a terceira vertente interpretativa em importância. Pelo contrário, aqui só estaria exteriorizando algo que já está no caput. Inciso 4º. Quando for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, ser identificável. Vejam que aqui a gente pode fazer uma remissão aos artigos 423 e 424, tratado na aula passada, que prevê a interpretação mais favorável ao aderente nos contratos de adesão que contêm cláusulas ambíguas. Então, quando for possível identificar a parte que redigiu a cláusula, redigiu o dispositivo, interpreta-se favoravelmente àquele outro, ou seja, ao que não redigiu o dispositivo.
Por fim, o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 113 do Código Civil. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Novamente, a interpretação do negócio jurídico deve corresponder ao sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes, ou seja, qual a provável negociação das partes sobre a questão discutida. E para buscarmos qual a razoável, qual a provável negociação das partes sobre a questão discutida, nós temos que inferir das disposições do próprio negócio jurídico, das demais cláusulas, e da racionalidade econômica das partes. O que significa isso? De verificar quais são as partes envolvidas. Não existe, então, uma única interpretação sobre o ponto X. O ponto X ele vai ser interpretado de acordo com o contexto socioeconômico que ele está inserido e à luz das partes que estão discutindo. Por quê? Porque o mesmo tema, uma vez sendo discutido por partes distintas, poderá ter uma interpretação divergente. Então, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes. É preciso buscar a racionalidade econômica das partes. Aqui tem um campo muito fértil para se discutir vulnerabilidade contratual. Porque se uma parte é contratualmente vulnerável à outra, então ela tem uma racionalidade econômica de menor intensidade. Por fim, tem que se considerar as informações disponíveis no momento da sua celebração. Ou seja, o contrato deve ser interpretado à luz daquilo que se conhecia sobre ele, sobre o objeto, sobre os fatos, no momento da sua celebração. Aqui tem uma intenção muito forte de se preservar a autonomia privada, para que aquilo que foi decidido no momento da sua celebração continue a ser preservado no transcorrer do contrato. Então, muita atenção para a redação do inciso 5º, tem uma grande chance de ser cobrado em prova objetiva. E agora também uma atenção para o parágrafo 2º do artigo 113. Vejam, as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Pessoal, o artigo 113, parágrafo 2º, ele deve ser lido em conjunto com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB traz critérios de interpretação, a LINDB traz critérios de preenchimento de lacunas, de colmatação de lacunas. Então, o parágrafo 2º do artigo 113, ele traz aqui umas normas quase que de teoria do direito, porque ele vai falar de regras de interpretação, preenchimento e colmatação de lacunas e integração dos negócios jurídicos. Aqui teria uma redundância em falar em preenchimento de lacunas e de integração dos negócios, porque o preenchimento de lacunas, a colmatação de lacunas já é uma integração de lacunas. Então, haveria uma falha aqui na redação do dispositivo, em tratar preenchimento e integração como algo distinto, sendo que, na verdade, seria uma única atividade. Integrar é preencher. Então, vejam, as partes agora podem estipular as regras de interpretação. É possível que as partes no contrato estipulem que a interpretação primordial será a interpretação literal, ou então que a interpretação deve ser uma interpretação histórica do contrato, ou então que a interpretação deve se renovar a cada momento. Daqui 5 anos, a interpretação literal deixa de ser utilizada, porque pode se mostrar defasada para a gente utilizar um outro tipo de interpretação. Vejam que as partes agora podem, então, criar as próprias regras de interpretação. Também podem criar as regras de integração ou preenchimento de lacunas. Olha, como nós vamos preencher um ponto falho do contrato? Uma ausência de cláusula sobre determinado ponto que vai se revelar lá na frente.
Nós vamos para a via arbitral, nós vamos para a via judicial, ou então essa lacuna poderá ser preenchida à luz da racionalidade econômica ou à luz da função social? Aqui existe a ampla liberdade, aqui a autonomia privada das partes, falando mais alto. Observação importante: exige-se que as partes aqui sejam paritárias, estejam, então, em pé de igualdade, para que elas mesmas possam estipular as suas regras de interpretação e regras de integração. Bom, avançando, então, a próxima função da boa-fé objetiva, a gente encerra aqui a função interpretativa e a gente passa para a função integrativa. Pessoal, a função integrativa da boa-fé objetiva, ela vem prevista no artigo 422 do Código Civil. O artigo 422 do Código Civil, ele tem a seguinte redação: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Novamente, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Vejam que a boa-fé, novamente, vem ao lado de uma outra expressão, que é probidade. Probidade aqui é a correção de comportamento, é a honestidade, é a lealdade. Quando se incide a boa-fé objetiva como na sua função integrativa? Veja, integrar é preencher, integrar é acrescentar. Então, a boa-fé objetiva, ela vem acrescentar deveres contratuais àquele contrato formulado pelas partes. Significa que, além de tudo que as partes expressamente pactuaram no contrato, ainda temos que considerar os deveres decorrentes da boa-fé objetiva. Por quê? Porque eles têm origem legal, como nós vimos no início da aula. Então, os deveres da boa-fé objetiva incidem sobre todos os negócios jurídicos, sobre todos os contratos, independentemente da vontade das partes. Ele está ali preenchendo pequenas lacunas. Doutrina e jurisprudência são absolutamente pacíficas, no sentido de que a função integrativa da boa-fé objetiva incide em todas as fases contratuais. Incidência em todas as fases contratuais, isso já foi objeto de questão objetiva. A boa-fé objetiva incide apenas na conclusão e na execução do contrato? Não. De acordo com a literalidade do artigo 422, sim, o artigo 422 do Código Civil prevê duas fases, a conclusão e a execução do contrato. Mas doutrina e jurisprudência entendem de maneira pacífica de que a boa-fé objetiva incide em todas as fases contratuais. Isso implica a sua incidência nas negociações preliminares, que é a fase pré-contratual, e também na fase pós-contratual. Veja, após a execução do contrato, é possível que o vendedor ou fornecedor de serviço tenha ainda deveres para com o comprador. Exemplo, manutenção. Você realiza um contrato de compra e venda de um eletrodoméstico, você paga em prestações, você realiza o contrato, você conclui a compra e venda, você executa, o fornecedor te entrega o bem, você termina de pagá-lo, e daí a alguns meses ele apresenta um defeito. Veja, existe um dever de manutenção. É uma responsabilidade pós-contratual. Isso é muito fácil de ser observado, por exemplo, na questão dos automóveis. Existe um dever de manutenção, existe um dever de reposição de peças. É um dever que incide numa fase pós-contratual. Então, a boa-fé objetiva, ela incide na fase pré-contratual, negociações preliminares, ela incide na fase contratual, na conclusão e na execução do contrato, e ela incide na fase pós-contratual.
Nesse sentido, nós temos 2 enunciados das jornadas de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Sempre que nos slides aqui aparecer esse E ponto, é uma abreviatura aqui de enunciado, eu tive que colocar desse jeito para caber tudo no slide. Mas então nós temos o enunciado 25 e o enunciado 170, por exemplo. Enunciado 25. O artigo 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual. Vejam. E o artigo 170, ele vem complementar o artigo 170, não, desculpa, o enunciado 170, ele vem complementar o enunciado 25. A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato. Vejam, então, que a boa-fé objetiva, ela incide em todas as fases e ela é direcionada tanto às partes quanto também ao juiz, que deve utilizar a boa-fé objetiva como um vetor interpretativo, um vetor integrativo para julgar a lide que lhe é apresentada. Então, boa-fé objetiva dirigida ao juiz, dirigida às partes, e em todas as fases contratuais. Bom, a função integrativa da boa-fé objetiva, prevista, então, no artigo 422 do Código Civil, ela vai gerar deveres anexos ou deveres laterais de conduta. A função integrativa é a função que gera os deveres anexos ou os deveres laterais de conduta, que se dirigem às partes, que obrigam as partes, portanto, que incidem sobre os contratos independentemente da vontade das partes. E esses deveres laterais ou deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, por terem origem legal, uma vez violados, geram uma responsabilidade civil objetiva. Então, isso aqui é muito importante, além da prática, para provas. A violação dos deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva gera responsabilidade civil objetiva. Não é preciso pesquisar sobre a culpa, sobre a intenção. Lembremos, a boa-fé objetiva, ela é um padrão de comportamento otimizado, padrão excelente, um standard de comportamento. Uma vez violados os deveres que compõem esse comportamento, há a responsabilidade civil objetiva, portanto, independentemente de culpa. Nesse sentido, o enunciado 24 também da primeira jornada de direito civil do CJF, Conselho da Justiça Federal. Enunciado 24. Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, a violação aos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Vejam que interessante. A violação a um dever anexo da boa-fé, como ele incide no contrato, independentemente da vontade das partes, ele é também cláusula contratual. Quando você viola uma cláusula contratual, você incorre em inadimplemento. Existe o inadimplemento absoluto, existe o inadimplemento relativo, e existe o inadimplemento em função da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Então, em virtude do princípio da boa-fé, a violação dos seus deveres anexos, que incidem no contrato, novamente, independente da vontade das partes, constitui espécie de inadimplemento, ao lado do inadimplemento absoluto, ao lado do inadimplemento relativo, nós temos agora o inadimplemento por violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. E para que se caracterize esse inadimplemento, independe da culpa. Então, independe da boa-fé subjetiva, pessoal. É uma verificação objetiva da violação. Bom, esse tipo de inadimplemento,
essa terceira espécie de inadimplemento é chamada de violação positiva do contrato ou de adimplemento ruim. Então, vejam, para ficar muito claro, nós temos o inadimplemento absoluto, quando o objeto contratual não tem mais interesse, não tem mais utilidade. Nós temos o inadimplemento relativo, que é a mora, e nós temos uma terceira espécie de inadimplemento, que é o inadimplemento decorrente da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva, que gera responsabilidade civil objetiva, independentemente de culpa. E esse terceiro tipo de inadimplemento é chamado também, ou se confunde com a figura da violação positiva do contrato, ou então adimplemento ruim. Violação positiva do contrato ou adimplemento ruim. Eu vou fazer uma pausa aqui na nossa aula, em razão do tempo, e voltamos no próximo bloco a partir do tema violação positiva do contrato.